Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula 3, agora na segunda videoaula desse conteúdo? Então, primeira coisa, já assistiu a aula 1? O primeiro videoaula? Se você não assistiu a primeira videoaula desse conjunto, volta lá, pausa o vídeo aqui agora, volta lá e assiste, porque é a continuação agora. Você precisa ter essa base da primeira videoaula, certo? Então, só depois de assistir a primeira, ou pelo menos ler o material, é que eu aconselho que você parta para a aula 03.2, que é o CPC 00, características qualitativas da informação contábil útil. O que significa essa característica qualitativa? É basicamente o conjunto de qualidades, de atributos que a informação contábil precisa ter para que ela possa ser útil na tomada de decisão por parte dos meus usuários. Se ela não apresentar esse conjunto de qualidades, ela provavelmente não vai conseguir ser útil, certo? Então, para iniciar, vamos ver esse primeiro conceito aqui que foi extraído direto também lá do nosso CPC 00. Segundo o CPC, se a informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil e financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. Então, nessa breve caracterização, nessa breve conceituação do que é uma característica qualitativa, a gente consegue já perceber quais são as características qualitativas. Desculpa pela tosse, gente, a garganta está um pouquinho seca, mas vamos que vamos. A gente já consegue ver quais são essas características e a gente consegue ver que há como se fosse uma hierarquia, né? Um peso diferente entre essas características. Vamos aprofundar? Vamos ver com mais detalhes? Então, as características qualitativas da informação contábil financeira útil se divide em características qualitativas fundamentais, que é o que estava de vermelho lá na nossa definição, que é a relevância e a representação fidedigna, e elas são consideradas fundamentais porque sem elas a informação não pode ser útil. Então, a relevância e a representação fidedigna são fundamentais para que a nossa informação contábil seja útil. As outras informações, que é o que a gente chama de características qualitativas de melhoria, que é a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade, têm como objetivo melhorar a qualidade da informação contábil útil. Então, tornam as informações melhores. Beleza? Você ficou curioso para entender o que significa cada uma dessas características? Vamos matar essa sua curiosidade agora. Começando pela relevância. A informação ela é relevante quando ela é capaz de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Traduzindo, ela tem que ter um caráter decisivo na tomada de decisões. Tem que ser relevante para os meus usuários. Um exemplo que eu já até comento sempre nas minhas aulas. Se eu chegar para vocês e falar, olha, o voo que sai de São Paulo capital para Buenos Aires é daqui a 2 horas. É uma informação. Ela foi útil? Não, porque ela não é relevante. Você não quer saber sobre isso. Ela não tem relevância para o seu usuário. Então, uma informação que não é relevante, ela deixa de ser útil. Né? Trazendo do ponto de vista contábil. Eu tenho aqui um seguro contratado que foi vencido no valor de R$100 mensal. Será que essa informação vai ser relevante? Será que ela pode ser dispensada? Será que ela é necessária? É isso que a gente vai ter que ter em mente na hora de elaborar e divulgar as demonstrações contábeis. Tudo bem? Uma segunda característica qualitativa fundamental é a representação fidedigna. E essa sim, ela é bem importante. Por quê? Para ser útil, a informação ela deve corresponder
a representação fidedigna dos fenômenos que ela pretende representar. Ou seja, ela tem que mostrar a realidade. Ela tem que mostrar aquilo que realmente é. Ela não pode ser fantasiosa. Ela não pode ser mentirosa. E para que a característica, para a informação represente fidedignamente o que ela se pretende representar, ela deve ser completa, neutra e livre de erros materiais. Eu entendo por informação completa aquela informação que inclui tudo referente àquele assunto, toda a informação sobre aquele item que eu estou pretendendo representar. Completa, não estou deixando nada de fora. Ela ser neutra significa que não há viés ou manipulação na elaboração daquela informação. Eu não estou, por exemplo, destacando uma informação que possa influenciar a decisão. Não estou tentando tendenciar o meu usuário. Eu estou mostrando tudo da forma correta. Ele que vai ter sua atenção chamada para aquilo que ele considera relevante, porque ele considera pertinente. E livre de erros é que não tenha erros ou omissões nos fatos retratados. Um erro comum, um erro de digitação, por exemplo, está lá na minha demonstração de resultado, teve um lucro de 10 mil. Na hora de digitar, digitei errado e saiu R$1.000. Poxa, essa informação não representa fidedignamente a realidade. Porque a realidade é 10 mil, eu falei que é 1.000. Tá certo? Então, já há por conta de um erro, nem sempre esse erro é proposital, muitas vezes é um erro que acontece, né? Sem nenhum tipo de vontade de manipular e etc. Ele acaba influenciando negativamente o meu usuário. As omissões vão pelo mesmo caminho. Eu simplesmente esquecer de informar alguma coisa, seja propositalmente ou não, faz com que a informação deixe de representar fidedignamente o que ela se propõe. Certo? Então, a representação fidedigna e a relevância são fundamentais para que a informação seja útil. Beleza? Vamos às de melhoria, começando pela comparabilidade. O próprio nome já dá uma ideia, né? Significa que a informação, para ser útil, ela precisa ser comparável. E essa comparabilidade se dá tanto ao longo do tempo, eu pegar a informação contábil que eu preciso hoje e poder comparar com o que foi há 2, 3 anos atrás, há 5 anos atrás, a gosto do meu usuário, como permitir comparações entre diferentes entidades. Eu quero comparar o lucro da Magazine Luiza com a Renner. Eu quero comparar, vamos tentar pegar a empresa da mesma área, né? Magazine Luiza com a Via Varejo. Eu consigo. As informações são comparáveis. Eu consigo fazer esse tipo de operação. Além disso, dar comparabilidade significa que é possível possibilitar aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos, ou seja, tratar de forma igual itens que são semelhantes e tratar de forma diferente itens que são diferentes. Beleza? Bem tranquilo, né, pessoal? A verificabilidade. Para ser útil, obviamente que essa informação deve ser passível de verificação. Eu preciso verificar se essa minha informação realmente condiz com a realidade, se ela representa fielmente os fenômenos que ela se propõe a representar, né? Ou se ela está feita de forma correta. Então, a verificabilidade consiste em eu verificar se as informações que estão retratadas nos relatórios condizem com a realidade. E para isso eu posso fazer duas formas de verificação. A verificação direta e a verificação indireta. A verificação direta é uma coisa, como o próprio nome diz, direto. Como, por exemplo, pegar e fazer uma contagem física do caixa. Eu estou lá no caixa da empresa, falando que tem R$2.000 no caixa da empresa. Eu vou, abro a gavetinha, pego o bolinho de dinheiro. Opa, tem R$2.000. Consegui verificar que a informação está certa. Uma outra forma de verificação é a verificação indireta. E ela utiliza de meios mais diferentes de análise. Eu não simplesmente conto.
eu faço através de outros caminhos, como, por exemplo, a checagem do saldo de estoque por meio da contagem física e de custo. Então, por exemplo, o saldo do meu estoque está lá, R$10.000. Como que eu vou fazer isso? Pô, vou pegar, quero verificar, vou lá, conta a quantidade física do meu estoque, faço o inventário e multiplico pelo valor de compra de cada um e eu consigo ver se aquela informação que está registrada no saldo do estoque, ela é verdade ou não. Eu consigo verificar se essa informação é correta. Beleza? Pessoal, perdoe o cachorro do vizinho, eu não tenho controle sobre isso. Bom, a terceira e penúltima característica qualitativa de melhoria é a tempestividade. O que é a informação ser tempestiva? A informação ela deve vir em um momento em que ela ainda seja útil, ainda ela pode influenciar a tomada de decisão. Tempestividade envolve oferecer informação confiável antes que ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de elaboração e divulgação da informação contábil. Ou seja, a informação só é útil se ela chegar em tempo hábil para influenciar os tomadores de decisão. Não adianta nada eu chegar agora com uma informação que é super relevante, que ela representa fidedignamente um evento, só que é uma informação de 15 anos atrás. Ou não precisa nem ser tão longe assim, tá? Eu estou numa decisão de investimento ou não de uma empresa, olho as duas, essa aqui não trouxe informação de forma tempestiva. Eu vou acabar investindo na outra empresa. Passou 3 dias, 3 meses, veio a informação que eu precisava, né? Foi publicado o relatório. Poxa, mas perdeu a tempestividade. Agora eu não posso fazer nada, já investi na outra. Então, nada adianta a informação vir bonitinha se ela não vir em tempo hábil, em tempo certo, para que o usuário possa tomar a sua decisão. Por fim, entre as características qualitativas, nós temos a compreensibilidade. O nome já diz, né? Ela tem que ser compreensível, ou seja, é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam o seu significado, ou seja, classificar, caracterizar e apresentar a informação de forma clara e concisa, direta. De nada adianta ter um relatório lindo, maravilhoso, todo bem feito, todo bem elaborado, se o usuário não consegue entender a informação. Tá certo? O relatório tem que ser compreensível. É óbvio que é importante a gente ressaltar que a compreensibilidade leva em consideração que os usuários têm um conhecimento razoável de negócios, de contabilidade e da atividade econômica da empresa e que revisem e analisem a informação de forma diligente. Ou seja, eu tenho que considerar que os meus usuários saibam alguma coisa sobre o assunto. Eu vou passar para uma pessoa que é leiga no assunto, não é um parâmetro para compreensibilidade. Compreensibilidade, ela é verificada se uma pessoa que tem um conhecimento razoável consegue entender as informações que estão no meu relatório. Tá certo? E geralmente os usuários primários dessas informações são usuários que têm esse conhecimento razoável. Por isso que existe essa ideia de usuários primários, que é a eles que se destinam essa gama de relatórios que estão sendo publicados pelas empresas. Se o usuário primário, né, fosse a sociedade, talvez a forma como se apresentadas as informações fosse diferente para atender usuários que possivelmente teriam conhecimento menor do que esses atuais. Tranquilo, gente? Para a gente finalizar, é importante que a gente faça algumas observações. A primeira dela, as características qualitativas de melhoria devem ser maximizadas na extensão do possível. Então, se eu consigo dar mais tempestividade, maior comparabilidade, uma boa verificabilidade e compreensibilidade, eu devo fazer, certo? Para tentar com que ela fique ainda mais útil. Só que as características qualitativas de melhoria, elas não tornam a informação útil por si só. Ou seja, só ter boas características qualitativas de melhoria não vão tornar a informação útil se essa informação
for irrelevante ou não representar fidedignamente aquele evento. Tá? Então, essas 4 características finais, elas são um incremento na utilidade. Beleza? E, por fim, os benefícios decorrentes da informação contábil devem exceder o custo de produzi-la. Então, há necessidade de ter um exercício de julgamento. De nada adianta eu fazer uma demonstração perfeita, produzir informações perfeitas, se o custo é extremamente elevado para aquilo. E não só custo financeiro, mas esse custo de tempo, custo de capital humano, entre outros. Há que se levar em consideração a balança entre o custo e o benefício. Então, cabe o julgamento aí do contador e dos profissionais da área para saber balancear o custo-benefício. Tranquilo, pessoal? Novamente, se ficarem com alguma dúvida, pode mandar mensagem agora lá no grupo do WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês para responder. Se não se sente à vontade no WhatsApp, pode mandar pelo meu e-mail, hugo.ferreira@unifal-mg.edu.br, que eu respondo a vocês assim que eu tiver acesso à sua dúvida. Beleza, pessoal? No mais é isso. Encerramos assim a aula 3. Espero vocês no nosso próximo conteúdo ministrado em videoaulas. Beleza? Bons estudos e até um próximo momento.